Olá, trader! 1º de outubro de 2025, estamos iniciando agora mais um vídeo do canal Terapia para Trader. Se você está chegando aqui agora e você não me conhece, o meu nome é Mirange Melo, eu sou terapeuta sistêmica de traders, sou facilitadora em Enneagrama da personalidade e, além disso, eu também sou trader, então eu sei muito bem todas as dificuldades que um trader passa do início até o final. Então fica aqui comigo que esse vídeo ele pode te interessar. Estamos iniciando aqui hoje um novo quadro que eu vou chamar quadro Cartas de um Trader. E lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, @terapia para trader, eu pedi nos meus stories que os traders me contassem a sua história, que depois eu faria uma análise sistêmica dessa história aqui no vídeo do canal. E aí estamos aqui agora para fazermos o primeiro vídeo desse quadro. Bora lá, que é um assunto bem interessante, que pode trazer bastante expansão da consciência, expansão do nível da consciência e autoconhecimento para vocês, porque pode ser que vocês estejam passando pela mesma dificuldade aqui do nosso amigo que enviou a carta. Vamos limpar os nossos julgamentos, vamos nos despir desses julgamentos para que a gente possa observar essa história com muito respeito. Claro que eu não vou jamais divulgar aqui o nome da pessoa que enviou a carta para mim, tá? Eu escrevi lá que seria uma prioridade manter anônima, mas eu vou fazer a análise sistêmica e pode ser até que a pessoa não se agrade muito do que eu vou dizer aqui. Mas pode ajudar muita gente esse conteúdo que eu vou falar aqui hoje. Eu vou ler a carta da forma como a pessoa escreveu. E aí eu montei aqui uma apresentação para que eu não perdesse nenhum detalhe e não ficasse repetindo a mesma coisa. Então, eu gosto sempre de fazer um plano. Lembra que eu já falei várias vezes? Se você não tem um plano, você não tem uma direção. Qualquer caminho serve. Então, até para fazer o vídeo, eu crio um plano antes. Então, eu coloquei a carta e em seguida os slides para eu ir falando para vocês as percepções sistêmicas que eu tive aqui de acordo com essa dificuldade que essa pessoa me contou. Quando eu pedi que escrevessem a carta para mim lá no Instagram, me contando a história, eu pedi que podia colocar o máximo de detalhes que a pessoa sentisse. Eu me surpreendi com a quantidade de cartas que eu recebi, porque eu não achei que as pessoas teriam coragem de escrever a sua história ali para mim, né? Até agradeço as pessoas que escreveram e eu percebi mais de uma carta bem interessante que traz bastante conteúdo da parte emocional e mental para a gente expor aqui no canal. E o mais importante é que as pessoas vão se identificar, né, com essas histórias, porque muita gente passa pelas mesmas coisas. Teve gente que usou bastante detalhe, outros nem tanto, até alguns foram tão assim simples e diretos que ficou até difícil de fazer análise com tão pouca informação. Mas eu acredito que vai dar para fazer mais que um quadro desse canal. E se você achar interessante e quiser que eu faça uma análise também da sua história, entra lá no meu Instagram, me segue, envia para mim no meu inbox a carta da sua história, que eu vou fazer análise aqui nos próximos vídeos. Então, e se eu não fiz a análise da sua carta ainda, eu separei mais umas 2 ou 3 lá que vai dar para fazer mais um quadro. Vou ler a carta para vocês primeiramente. A pessoa escreveu: "Cara, eu não sei mais o que fazer. Eu consigo ganhar dinheiro no mercado. Não é isso o problema. Tem dias que eu acerto tudo, sigo o meu plano, faço operações boas, vejo minha conta crescer, mas aí vem aquele dia em que eu perco a cabeça, entro numa fúria que eu não sei de onde vem e entrego tudo. É sempre assim. Eu fico pensando que não é culpa minha, porque desde moleque foi assim. Eu nunca tive apoio. Meu pai só sabia me criticar, nada que eu fazia estava bom. Como alguém cresce acreditando que merece ganhar, se desde criança escutou que não era suficiente. Eu vejo gente dizendo que é só ter disciplina, mas ninguém sabe o que é carregar essa sensação de não merecer. Parece que tudo conspira contra mim. Sempre que eu acho que vou virar a chave, alguma coisa acontece e estraga. A verdade é que eu sempre dei azar. Família complicada, oportunidades que eu nunca tive, pessoas me virando as costas. Não é à toa que quando finalmente eu consigo, alguma coisa dentro de mim me puxa para trás. Eu queria entender por que comigo sempre foi tão mais difícil. Eu estou cansado. É como se a vida tivesse decidido que eu não ia chegar muito longe. E eu só sigo confirmando isso no mercado." Então, bora lá para a análise dessa carta. Eu vou falar novamente, talvez a pessoa não vai gostar muito das coisas que eu vou dizer, mas o que eu sempre vou pedir? Mesmo a quem escreveu a carta, quanto a quem está aqui me assistindo, livre-se para você se despir dos julgamentos. Porque quando nós temos um julgamento com relação a qualquer coisa, seja uma opinião, seja um aprendizado novo,
a gente tem uma opinião formada. Tendo uma opinião formada, a gente formou essa opinião com base nas coisas que a gente acredita. E a gente acredita nas coisas que a gente crê. E geralmente, ou assim, em muitos casos, crenças podem ser que sejam limitantes. Então, quando eu chego com uma opinião formada e realizo um julgamento, é como se eu colocasse um muro aqui na minha frente. Tipo, eu não preciso aprender, eu já sei. Que eu já tenho a minha opinião formada e ponto. Então, é isso que eu vou pedir para vocês, se despir desses julgamentos para a gente começar aqui a nossa análise. E, além disso, despir dos julgamentos com a pessoa que escreveu a carta. Vamos ter empatia com o próximo, né? Então, o contexto e a dinâmica do que a pessoa escreveu, né? A carta dele descreve um padrão repetitivo, que ele sempre falou lá, que isso sempre acontece. Ou seja, já sabemos que existe aqui um padrão de repetição. Então, todo padrão de repetição, ele quer revelar alguma coisa que está acontecendo ali. Então, por qual motivo isso se repete? Para onde a pessoa está olhando quando ela sempre toma a mesma decisão que vai culminar na mesma coisa ali no final de tudo, né? Então, quando a pessoa conquista algo, logo ela se sabota e entrega tudo. E ele associa ainda esse comportamento a experiências da infância, onde que ele ressalta ainda falta de apoio, críticas constantes do pai, sensação de não merecimento. E há também uma narrativa de vitimização. Por quê? Porque ele fala assim, que é como se ele dissesse ali inconscientemente, não é culpa minha, eu fui vítima das circunstâncias e é como se eu fosse vítima até hoje. Então, existe aqui uma coisa que é bem importante de se ressaltar. Existe uma falta de responsabilização pelo que acontece com ele hoje. É como se a gente fosse pegar, já viu os bonequinhos que eu uso para fazer os vídeos, que eu faço de vez em quando? Se a gente coloca o campo aqui, põe um bonequinho, um homenzinho aqui, um bonequinho, representando esta pessoa, e coloca atrás o pai, a mãe e toda a família, normalmente, a pessoa, quando ela está olhando para o futuro, com um olhar de expansão, em busca de realizar os próprios objetivos, que ele sabe que é ele que tem que ir atrás e pronto, ele está olhando para frente. Neste caso aqui dessa carta, se a gente for montar o sistema dessa pessoa, ela se encontra olhando para trás. Imagina um bonequinho que olha para trás e que atrás está o pai, a mãe e a família. É como se ele olha para aquelas pessoas e inconscientemente ele diz, faltou apoio, eu fui criticado constantemente pelo meu pai e hoje, em razão disso, eu carrego crenças e sensação de não merecimento. Então, eu não estou dizendo que o que o pai ou que a mãe fez foi certo ou o que o trader está fazendo é certo ou errado. Eu estou dizendo o que inconscientemente ele faz. Ponto. Aí, se eu disser que é certo e que é errado, aí já seria julgamento. Então, se você estiver pensando aí o que é certo e o que é errado, você está julgando. Vamos aqui liberar dos julgamentos. E vamos pensar racionalmente o que seria uma postura ideal. Não o que seria uma postura que ele teria que tomar, o que seria uma postura ideal. Se ele vai tomar ou não essa postura, cabe a responsabilização dele. Então, quando a gente pensa no olhar sistêmico, na visão sistêmica, na filosofia sistêmica, por isso que a gente chama isso de filosofia, porque ele tem muito a ver com a pessoa que está dentro ali daquele contexto inserida e os seus pensamentos, tá? E o que aquilo ali representa. Então, eu olhar vai representar uma coisa, porque eu vivi uma história. Você olhar vai representar outra coisa, porque você viveu outra história. Porém, você pode estar na sua história repetindo as mesmas coisas e olhando para lugares diferentes na vida, mas tendo os mesmos resultados. Então, é essa expansão que eu estou pedindo aqui para vocês retirarem. A intenção é retirar isso aqui dessa história e dessa análise que eu estou fazendo. Então, quando ele ainda continua ali, o bonequinho, olhando para trás, para a família, com esse olhar de que faltou algo, fui criticado, alguma coisa assim, o que ele está fazendo? Ele não está olhando para frente, ele está olhando para trás. E quando ele olha para trás, sabe qual postura que ele está? Inconsciente? A postura daquela criança ainda que passou por todas aquelas dificuldades que ele trouxe hoje para a vida adulta. Então, é o que a gente chama, dentro da constelação e da visão sistêmica, de uma postura infantil. E quando a pessoa está nessa postura infantil, é quando ela ainda está nas críticas do que ele julga que aconteceu com aquela criança.
Porém, ele é um adulto e ele até tenta ter uma postura de adulto para seguir a sua vida. Só que, hora ou outra, ele ainda olha lá para trás e faz aquele julgamento, aquela crítica do que ele gostaria que tivesse sido diferente. E existe também aqui uma possibilidade, aí no caso é só uma possibilidade, de ter um padrão de lealdade invisível, que a gente chama. O que é lealdade invisível? Por exemplo, essa sensação dele não merecer pode ser um reflexo de uma fidelidade a um pai ou a um antepassado que também não teve apoio e não pôde prosperar. Então, é como se ele pensasse assim: cada vez que ele começa a prosperar, viu que ele fala que ele ganha, mas aí, hora ou outra, ele se sabota e perde tudo. E aí, volta lá no zero de novo. Vai de novo para frente, volta no zero de novo. É como se ele tivesse lá uma lealdade a essa pessoa que também não teve apoio e não prosperou. É como se não fosse justo. Não é justo eu prosperar, sendo que uma outra pessoa aqui do meu sistema, seja lá quem for, para onde ele olha, também não prosperou. Então, aí no caso é só uma possibilidade. Para saber realmente isso aqui, teria que ter uma conversa com a pessoa, montar o sistema dessa pessoa e fazer exercícios sistêmicos e movimentos ali para a gente realmente entender para onde essa pessoa olha nesse momento que ele sente esse não merecimento. E pode ser também que esse não merecimento é dele ter ouvido afirmações tantas vezes que fizeram ele se sentir incapaz, que até hoje ele carrega isso com ele, com essa sensação de não merecimento. Ou seja, se instalou ali naquela mente uma crença que faz hoje ele acreditar que ele não merece. Então, tem tudo isso aqui envolvido. Então, vou ressaltar uma coisa bem importante, que a gente precisa aqui nessa história. Imagina aqui o bonequinho e o sistema familiar atrás. A gente trabalha dentro da terapia, não é o que as pessoas do sistema fizeram com o trader, no caso, mas como o trader internalizou as coisas que aconteceram ali. Porque, às vezes, as coisas que nós internalizamos da nossa história, nós damos um peso muito grande para elas, que às vezes nem foram assim tão grandes, ou às vezes até foram maior, mas o peso que nós damos é esse. Então, nós vamos trabalhar com esse peso que nós damos. Então, se o trader dá um peso de se sentir não merecedor, a partir disso, nós vamos trabalhar para frente. Porque concorda que o que aconteceu nessa história não tem como desacontecer, nem existe essa palavra, mas pensa, se aconteceu, não tem como desacontecer, entendeu? Não tem mais o que fazer, já foi. Então, é tipo, olhar para frente, seguir para a vida, apesar do que aconteceu. E aí que tá o X da questão. Tem coisas que não são fáceis. Então, por isso existe a terapia, né? Para trabalhar esses movimentos. Tomar consciência de, né, realmente do que está acontecendo. Porque esse aqui é só uma análise que eu fiz com base numa escrita que eu recebi, né? Que, às vezes, se eu sentar com a pessoa, a gente montar o sistema, eu conversar com a pessoa, pode ser que não seja nem, né, isso aqui realmente fato. Que é só um exemplo aqui para vocês entenderem que pode estar acontecendo aí com vocês e se identificarem que existe essa possibilidade. Seguimos. Então, existe ali o movimento de ganhar e perder no mercado, ele pode estar repetindo um padrão familiar. Tipo, ninguém aqui pode ir além. Que não é justo eu ir além se outras pessoas não puderam ir. Eu não posso ser, por exemplo, maior que essas pessoas que vieram antes de mim. E aí, essa questão de ir além, de às vezes você prosperar numa família de que não prosperaram, além de envolver as crenças com relação ao dinheiro, que geralmente acontece nas famílias que passaram por uma escassez financeira, existe também, dentro do inconsciente, o que a gente chama de uma culpa ali sistêmica. Tipo, né? Por que eu vou ser diferente das outras pessoas? Existe uma lei que a gente chama de lei do equilíbrio, que ela sempre tenta colocar você equilibrado dentro da situação. Então, cada vez que você vai tentar sair daquilo ali, é como se gerasse uma culpa, é como se tivesse uma autossabotagem para você voltar para ali. E isso não é nada místico, não é nada esotérico, isso aqui é somente filosófico, gente, tá? Abrindo um parêntese aqui, só para dizer, quando a gente fala em constelação familiar, tem pessoas que trabalham com ela,
com espiritualidade, com religiosidade, com misticismo, com esoterismo. Se vocês já assistiram os meus vídeos, vocês vão perceber que eu não levo para essa linha de trabalho. Então, quer dizer, aqui é nada mais que pensamento filosófico, filosofia sistêmica, pensamento sistêmico, visão sistêmica. É a visão do indivíduo como ser pertencente ali de um grupo familiar, que houveram histórias envolvidas ali, que a partir disso ele internalizou crenças, ele internalizou várias coisas que ele traz hoje para a vida para tomar as decisões e ter os resultados que tem. Então, nada mais que isso, que é olhar para isso, tomar consciência disso, trabalhar isso para seguir apesar disso, tá? Então, o impulso de fúria é uma autossabotagem para permanecer na postura que confirma o que ele acredita. Então, se ele acredita que ele não merece, cada vez que ele tiver conquistado alguma coisa, ele vai se sabotar para ele realmente não ter aquilo, porque não merece, né? E mais as outras crenças que podem estar envolvidas aqui nessa situação. Conflito interno. Então, existe também ali, que ele deixa claro, um desejo de crescer, que é quando ele fala que ele faz tudo, que ele segue o plano. Então, eu entendo ali que ele tem um plano, que é coisa que não acontece com todos os traders que eu percebo aqui que me procuram. Pelo menos ele tem um plano, ou seja, existe um desejo de crescer, senão ele não teria um plano, ele estaria agindo de qualquer jeito. Então, existe um desejo de crescer versus aquela culpa que eu falei que pode ser que exista, né? Não estou afirmando nada, estou dizendo que pode ser, né? Que é o que é compatível com casos desta forma aqui, nessa análise. Uma parte sabe operar, que é o que ele falou que ele faz dinheiro, e a outra parte perde o controle e distrai o resultado, que pode ser uma autossabotagem. Então, isso sinaliza um conflito, né? Que é aquela questão, eu quero crescer, mas eu não posso ainda, porque algo do passado não está resolvido. Que é aquela questão que o bonequinho, se a gente montar aqui o sistema, vai estar aqui olhando para trás. Olhando para onde? Olhando lá para o pai, para a mãe, para as pessoas daquela família, da onde ele acredita que está a causa da sua falta de resultado hoje. É como se, vou para frente. Não, mas aquele negócio ali eu preciso resolver aqui lá. Só que é aquela questão, o que já aconteceu, não tem como desacontecer. Eu sei que essa palavra não existe, viu, gente? Depois vai falar que eu tô criando palavra que não existe. Eu acho que não existe. Mas é só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Então, a frase, alguma coisa dentro de mim me puxa para trás. Ela é exatamente o que acontece inconscientemente quando uma pessoa está ali parada, olhando para o que aconteceu lá, com exigências, que gostaria que fosse diferente, que olha só o que fizeram comigo no papel de vítima, olha só o que fizeram comigo, né? Então, é uma expressão clássica de uma culpa. Existe também uma narrativa de azar e um papel de vítima, que eu falei, né, que traz uma narrativa de injustiça, que ele fala assim, ó, família complicada, oportunidades que nunca tive. Tipo assim, olha como foi injusto comigo. Se ele põe oportunidades que eu nunca tive, ou existiram oportunidades ali e não deram a ele, ou houveram possibilidades dele ter aproveitado oportunidades que não foi dado para ele, né, essa oportunidade de aproveitar isso. Então, ele traz também uma narrativa como se ele tivesse sido, dentro dessa injustiça, vítima disso, né? Que é um recurso do sistema psíquico para evitar a dor de olhar para a própria responsabilidade. Então, eu não estou aqui julgando que ele está fazendo, que seja certo, que seja errado, só estou dizendo que, inconscientemente, ele se coloca nesse papel de vítima dessa injustiça. E isso acontece porque não existe uma autorresponsabilização aqui. Ele não pega a responsabilidade para ele. Tipo, eu faço dinheiro, mas eu não saio bem. Por quê? Porque chega em determinado momento, eu não obedeço a gestão de risco, eu não sigo o plano, alguma coisa que aponte que seja dele para frente. Não, eu não tenho resultado, por quê? Porque houve uma justiça comigo que foi feita ali, porque eu nunca tive oportunidade e etc e tal, né? Não vou ficar repetindo aqui para não ficar repetitivo. Então, quando você para de olhar para trás e exigir alguma coisa, você se coloca definitivamente na sua postura de adulto. Você já não volta mais para o olhar daquela criança que acredita que foi injustiçada, que foi maltratada.
tá? Então, quando você para de entrar no olhar daquela criança, você já não está mais na postura infantil, você está na postura de adulto. E o adulto, ele tem uma postura de que sou eu e ponto. Então, vou lá e faço. Existe a responsabilização. Então, dentro do horário sistêmico, quando a pessoa não assume o seu lugar de adulta, hoje eu sou responsável pelo que eu faço com a minha vida. Ela continua presa no passado. Quando você continua preso no passado, você continua olhando para trás. Quando você olha para trás, nada do que está na sua frente não se concretiza verdadeiramente. Sempre será muito pesado, sempre será muito difícil, sempre você terá que colocar muita energia naquilo, muito esforço, muita dificuldade, sabe? Sim, será um peso, realmente um peso, é como se fosse um peso na sua vida. Conseguir executar e alcançar qualquer objetivo que você se coloque aqui na sua frente, porque você não está inteiramente aqui. Você está um pouco aqui e um pouco olhando para trás. E quando você tem uma exigência com relação ao pai, com relação à mãe, nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Se eu não aceito a forma como foi um dos dois, eu estou negando 50% de mim. E aí eu vou caminhar para a vida com uma dificuldade muito grande, tá? E aí, esse 50% de mim que eu esteja negando pode ser essa parcela de sentimento de não merecimento. Então, ali há um ressentimento implícito com os pais. Meu pai só sabia me criticar. E com a vida, quando ele fala, minha família é muito complicada. Ou seja, a família não foi perfeita. Aos meus olhos, inconscientemente, ele pode estar dizendo, eu gostaria que tivesse sido diferente. Né? Eu critico que essa família é complicada, ou seja, tem coisas ali que eu excluo. Todas as vezes que eu critico alguma coisa, eu uso o meu poder do julgamento, que eu falei lá no começo do vídeo. Usando o meu poder de julgamento, eu excluo aquilo que eu acredito que não seja certo, dentro das minhas crenças. Por isso que eu falei que quando a gente vai, qualquer situação na vida que a gente vai aprender, que a gente vai escutar uma opinião, a gente tem que liberar os julgamentos, porque o julgamento parte de uma coisa que a gente tem de opinião formada. Então, ali ele julga que a família é complicada. Então, esse ressentimento mantém a pessoa olhando para trás e esperando algo externo que compense essas dores passadas. Né? Então, no mercado, isso vai traduzir em ganhos seguidos de autossabotagem, porque internamente existe uma crença. Eu não mereço ganhar se eu não tive apoio. Se eu fui tão criticado e instalou uma crença que eu não sou capaz, então eu não mereço ganhar, as coisas precisam ser muito mais difíceis para mim. E aí, o que seria o movimento necessário aqui para uma melhor liberação desses padrões, tá? Antes disso, vou pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, comente aqui para eu saber que eu posso continuar criando outros quadros aqui a respeito disso. E já aperta ali no botão se inscrever para que eu continue trazendo conteúdos bem profundos como esse, curte e no final, se você realmente gostou, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que você pode ajudar. Quando nós estamos ajudando outras pessoas, nós também somos beneficiados com isso. Então, vamos terminar aqui. Movimento sistêmico necessário seria reconhecer que, no caso, aquele pai ou aquela mãe que aquela pessoa julga, que no caso ele julga o pai, né? Deu o que ele podia dar, porque mesmo que ele tenha recebido críticas dessa pessoa, então a questão é aqui, olhar para isso como? Não é o que aquela pessoa fez com ele, mas como ele internalizou isso. Então, como ele internalizou isso, existe a necessidade de reconhecer que esse pai deu o que ele podia dar. Porque nós somos filhos de pais que não fizeram terapia. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso em algum lugar e isso faz muito sentido. Porque eu não estou defendendo esse pai nem nenhum pai. Eu estou simplesmente dizendo que o pai podia simplesmente estar repetindo um padrão. Ou seja, talvez ele recebeu crítica a vida inteira e agora ele estava só passando para frente o que ele recebeu. E se essa pessoa que está na frente não tomar consciência disso, ela vai repetir com os que vierem depois dela. Então, acaba que torna-se um padrão de repetição. Então, já que não tem como fazer nada, as coisas já aconteceram, então é reconhecer que esse pai fez o que ele deu conta. E, claro que para isso existem movimentos sistêmicos dentro da terapia que a gente faz, não é tão simples assim. Eu sei que isso aqui nunca é simples assim, porque toca lá naquela ferida, né?
E liberar-se do papel de vítima, que é aquela vítima que fala, não é culpa minha. A partir do momento que você está adulto, você assume que você é adulto e vai apesar do que você internalizou. Então, você está tendo essa oportunidade de hoje seguir adiante fazendo diferente. Tá? Hoje eu sou quem decide o que eu faço com os meus resultados. Assim fala um adulto. Que ele não está em postura de vítima, mas em postura de responsabilidade. E honrar o sistema familiar sem precisar repetir as dores deles. E quando a gente fala honrar o sistema familiar, lembra quando ele fala assim, venho de uma família complicada? Olhar para este sistema exatamente como ele é, como certo. Independente se ele foi complicado, independente da forma como ele foi. Deixar de olhar para lá com julgamentos. Tá? Porque o mais importante de tudo aqui, que a gente retira disso tudo, é que você recebeu a vida chegou para você através deste sistema. Sendo ele complicado ou não, você hoje está vivo. E o que a questão é aqui, o que você vai fazer com essa vida que você recebeu? Você vai adiante, fazer acontecer, fazer valer a pena, ou você vai ficar parado olhando para trás? Né? Então essa é a questão. E trabalhar a sensação de merecimento e pertencimento fora dos estados financeiros, para que operar no mercado não seja um campo de confirmação da dor. Porque cada vez que você se auto-sabota, você simplesmente confirma aquela dor. Eu tenho uma dor de que eu não mereço, e eu vou lá e tenho um dia de fúria. Eu confirmo, realmente eu não mereço. Então, parar de confirmar essa dor e passar a confirmar um crescimento, uma expansão. Claro que eu vou falar de novo, que não é tão fácil assim, mas para isso existe a terapia, né? E aí, em resumo, antes do resumo, se você gostou desse conteúdo, se você se identificou, se você quer entender também a sua história, você pode clicar aqui no link da bio do YouTube ou ir lá no Instagram, clicar lá no link da bio, me chamar no inbox para conversar comigo e agendar uma sessão que eu trabalho com traders, eu faço consultoria diagnóstica, eu faço terapia sistêmica sem acompanhamento e com acompanhamento. Terapia sistêmica com acompanhamento é um pacote completo, tá? Se você tem interesse em conhecer, em entender como funciona esse serviço que eu faço com os traders, então vai lá, me chama e fala diretamente comigo. Eu farei questão de te explicar direitinho como funciona tudo isso. Então, resumindo o diagnóstico sistêmico, este trader, ele está preso numa lealdade inconsciente ao pai e à família, então ele não vai além porque não merece, né? Ele usa o mercado como palco para confirmar as crenças da infância, ou seja, eu não sou suficiente, eu confirmo isso cada vez que eu me saboto. E ele tem um papel de vítima inconsciente, culpa do passado, culpa do azar, vida injusta. Então, uma necessidade aqui de, no final, ter uma autorresponsabilização. Seria um trabalho a realizar. Junto com, caso a pessoa queira fazer com acompanhamento, olhar para essa forma que essa pessoa opera, se essa pessoa tem um plano realmente, se esse plano está sendo eficiente, fazer uma análise crítica deste plano, né? E se não existe constância ali, fazer um trabalho de acompanhamento para melhorar essa constância. Então, aqui seria um trabalho completo. E aqui foi um resumo completo desse diagnóstico que eu fiz. Se você gostou, se você quer o seu diagnóstico, vai lá no meu Instagram, manda no meu inbox a carta, que depois, quem sabe, no próximo vídeo, sua carta pode ser a nossa carta da análise, tá? Até o próximo vídeo.